Olá para você que acompanhou os Donos da Bola aqui no YouTube. Este é o Band Placar, um oferecimento BandBet. E a gente chega para falar de Sul-Americana, equipes brasileiras que estreiam nessa primeira rodada. É o caso do Corinthians, que tem o Huracan como adversário em Itaquera às 7 da noite. Com desfalques, o goleiro Hugo Souza está lesionado, uma lesão na coxa direita, então o Matheus Donelli vai ser titular. E aí o Rodrigo Garro, né, Bernardo, que era algo que a gente até imaginava, dar uma pausa, ele foi para a Espanha para poder ver se consegue resolver finalmente a questão da tendinopatia patelar no joelho direito. Quase um ano que o Rodrigo Garro joga com dores. O Campeonato Paulista para ele foi muito difícil, ele perdeu os 8 primeiros jogos justamente por causa dessas dores. E aí na reta final ali, Bernardo, ele estava já no limite. Tanto é que na véspera da final do Paulistão, sim, ele não tinha conseguido treinar. O Emiliano Dias falou pra gente depois que ele mal conseguia andar. E aí no dia do jogo ele falou, olha, eu vou jogar nem que for o último jogo da minha carreira. E aí agora ele vai precisar dar uma pausa. E jogou e deu sangue naquela partida, sim, dando carrinho na linha de fundo, né? O Rodrigo Garro é um jogador especial, aliás, revelado pelo Tajeres de Córdoba, que vai ser o adversário do São Paulo também hoje à noite, só que pela Libertadores da América, sim, né, Aline? Quando a gente fala do Huracan, a gente tem que falar aqui sobre o técnico. Frank Kudelka é muito bom treinador. O Huracan, que tem um dos estádios mais bonitos do mundo, o Palácio Ducó, em Buenos Aires, é um estádio fenomenal, arquitetura belíssima e tal, mas o que importa é a bola rolando. O jogo de hoje na Neoquímica Arena em São Paulo, como adiantou a Aline por aqui, sem o Rodrigo Garro, o técnico Ramon Dias, e também sem o goleiro Hugo, que foi grande destaque do Corinthians na final do Campeonato Paulista, naquele empate por 0-0, em que ele pega um pênalti do Rafael Veiga. No gol, aí não tem dúvida nenhuma, entra o Matheus Donelli, que já foi, inclusive, titular na partida contra o Bahia no último domingo na Fonte Nova, empate por 1-1 na estreia corintiana no Campeonato Brasileiro. E aí a linha defensiva com Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, mais na frente, Ranieri, Carrilho e pelo lado esquerdo o José Martínez. E aí vem a dúvida. Eu jogaria com o Coronado para manter o esquema no meio de campo. O Corinthians está mais acostumado. Exatamente. Esse esquema com o Losango no meio de campo funcionou muito a partir do ano passado. Naquela arrancada do Corinthians de 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians usou esse esquema, né? E aí o Ramon Dias, de repente, pode fazer uma troca. Não colocar o Coronado, que é um jogador que convive com problemas físicos desde que chegou ao futebol brasileiro, colocando o Romero. Sim. E aí ele jogaria com 3 atacantes, jogou assim contra o Mirassol e contra o Palmeiras no Allianz Parque no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Com o Romero pelo lado direito, pelo lado esquerdo, Memphis Depay, que não é um jogador que vai fazer aquele trabalho de voltar o tempo todo para ser anjo da guarda de lateral esquerdo, e Yuri Alberto centralizado. Eu repito por aqui, prefiro o esquema com 4 jogadores no meio de campo. Sobre o Huracan, o pessoal vai perguntar, quem é o destaque desse time? É o Léo Gil, meio-campista argentino, que jogou no Vasco, não foi tão bem com a camisa Cruz Maltina, e jogou também no Colo-Colo, do Chile, né? Então, assim, o Léo Gil é um meio-campista, um volante de qualidade, com um bom passe, ele foi muito bem no Colo-Colo, e é a grande estrela desse time do Huracan, que tem sua força no conjunto, muito por causa do ótimo trabalho do técnico Frank Kudelka. Eu vou botar na tela para você as melhores oportunidades de mercado para esse jogo com o BandBet Multiplica. Você clica aqui no botão Copa Sul-Americana e aí você vai ter as melhores oportunidades em BandBet Multiplica com odds turbinadas para você. Com o Corinthians vencendo no primeiro tempo e mais de 2,5 gols na partida. O mercado está pagando em média R$ 3,80 para essa combinada. BandBet paga para você R$ 4,30 em BandBet Multiplica, essa combinada que eu e a Aline preparamos para você. A gente segue falando sobre Copa Sul-Americana aqui, é a primeira rodada da competição, né, Aline? Tem estreia do Vasco também, né? Contra o Melgar, fora de casa. O Vasco que venceu o Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sim. Vai empolgado o time de Fábio Carille? Vai, Aline. Venceu de virada o Santos, como você disse, com o Verratti arrebentando. Tudo passa pelo Verratti nesse time do Vasco, né? Foi dele o passe de cabeça para o gol do Nuno Moreira, que é bom jogador, né? Chegou recentemente ao time do Vasco, já assumiu a condição de titular e depois fez um gol de cabeça num passe espetacular, numa falta batida
pelo Dimitri Payet, né? Então tudo passa pelo Verratti, né? O Vasco da Gama que vai até a Arequipa, no Peru, para enfrentar o Melgar. O Melgar não tem nenhum destaque individual, é um time com várias limitações, mas o Vasco da Gama também tem suas limitações, né? Como a gente fala, é um time que depende muito do Verratti. Se o Verratti não joga, a coisa fica feia pelos lados de São Januário, né? No meio de campo, o Vasco da Gama deve ter Paulinho e Hugo Moura, aí fica a dúvida sobre Felipe Coutinho, de repente, né? No ataque, Verratti e o Nuno Moreira, que marcou o gol, como eu disse, o primeiro da virada sobre o Santos em São Januário. O técnico Fábio Carille tem um trabalho muito contestado pelo torcedor. No Campeonato Carioca foi presa fácil para o Flamengo nas semifinais, jogando muito mal, seja no Engenhão, seja no Maracanã, e tenta uma remontada na temporada. Acho que o passo inicial foi dado com a vitória sobre a equipe do Santos no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mas é muito pouco. O Vasco vai precisar mostrar muito mais se quiser almejar alguma coisa na competição. Eu achava, e continuo achando, no início da temporada, que o único título factível para o Vasco seria o do Campeonato Carioca. A Copa Sul-Americana, o Vasco caiu num grupo muito complicado, tem o Lanús. E só um se classifica direto. Só um se classifica, né, para pegar depois o terceiro colocado. O segundo do grupo pega o terceiro colocado que vier de um grupo da Libertadores, em tese, um time mais forte, né? Então, o Vasco da Gama, prevejo vários problemas para esse time do Vasco da Gama ao longo da temporada. Acho que é uma equipe que briga contra rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e o que vier na Copa Sul-Americana é lucro para o Cruz Maltino, que se envolveu numa polêmica nessa semana, né? O presidente Pedrinho disse que custe o que custar, o Vasco vai enfrentar o Flamengo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. O mando é do Vasco. Eu acho que o Vasco tem todo o direito de jogar em São Januário, mas com torcida única no Rio de Janeiro, aí eu sou terminantemente contra. Vamos botar o QR Code na tela. Bora. Meu querido amigo Glauco Genovese, o grande diretor deste programa, está aqui para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no seu browser bandbet.bet.br. E aí eu vou colocar na tela para você agora a combinada que eu e a Aline preparamos para você em Bandbet Multiplica, ou seja, com odds turbinadas. É o seguinte: total de gols no intervalo, mais de 1,5 gols, e Vasco da Gama para fazer um gol? Sim. Bandbet está pagando R$ 4,30 para você contra R$ 3,75 no mercado, ou seja, eu repito por aqui, odds exclusivas da Bandbet para você. Só aqui você encontra uma odd turbinada como essa, para essa combinada, e você pode fazer a sua combinada. Afinal de contas, Bandbet, um lance, são infinitas as possibilidades. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até a próxima!